Olá, um feliz, um abençoado sábado para você, para toda a sua família e para todas aquelas pessoas com as quais você tem compartilhado os nossos vídeos. Muito obrigado, porque na nossa caminhada até aqui você tem nos ajudado a levar paz, a certeza do amor e do perdão de Deus para muitas pessoas. E eu espero que neste novo ano, com a sua ajuda, muitos corações sinceros sejam alcançados, tá bom? Muito obrigado. O presente sabático de hoje traz para nós o seguinte tema: a casa caiu. E agora? Você já ouviu essa expressão? Você já passou por essa situação em que o humilhante chega perto de você e diz: passa tudo, a casa caiu. E você tem que entregar tudo que está com você para preservar a sua integridade. Normalmente a gente escuta muito a falar sobre isso. Até mesmo quando a polícia dá voz de prisão para algum humilhante, às vezes usa essa expressão: a casa caiu. E quando isso acontece conosco? A casa caiu. E agora? Vamos abrir a palavra de Deus para nós vermos, lermos e compreender a situação de uma pessoa em que ele teve realmente a tristeza, o desprazer, em que ele sentiu realmente a angústia de sentir que a casa caiu. Qual foi o seu comportamento? Qual foi a sua reação? E o que é que nós podemos aprender com esse personagem bíblico? Abre aí a palavra de Deus no livro de Jó, a partir do capítulo 1. Vamos ver o que Jó relata para nós? Abramos aí então a palavra de Deus no livro de Jó, no capítulo 1, e leiamos. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente ao Senhor e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos. Era numeroso o número de pessoal que trabalhava para Jó. De maneira que este homem era o maior de todos ali do Oriente. Seus filhos iam à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, mandavam convidar uns aos outros e comiam e bebiam juntos. Decorrido o turno do dia de seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número dos seus filhos, pois dizia: talvez tinha pecado os meus filhos ou blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Ele adorava a Deus reunido com seus filhos. Ele agradecia a Deus pela união dos seus filhos. Ele se preocupava: será que meus filhos durante o banquete falaram alguma coisa que contrariaram o coração de Deus? Será que eles falaram alguma coisa que eles pecaram contra Deus? E de tardezinho ele reunia a sua família e ele oferecia sacrifício ao Senhor e ele pedia perdão para os seus filhos. E de madrugada ele orava. Era uma família estruturada espiritualmente, temente ao Senhor, e o inimigo não estava satisfeito com aquela situação. E diz a palavra de Deus que num dia em que Satanás foi questionar a Deus por que Jó era tão fiel, claro que deveria ser, pois Deus lhe dava tudo. Tire tudo de Jó, disse Satanás, que o Senhor vai ver se ele permanece fiel. E o capítulo 1 aí do livro de Jó, no verso 14, verso 16, vem trazendo para nós que os servos de Jó estavam ali cuidando dos seus bois. Os inimigos chegaram e levaram todos os bois de Jó e mataram os seus servos. No verso 16, disse que os pastores de ovelhas estavam pastoreando as ovelhas de Jó e também o seu inimigo veio e
causou destruição, causou sofrimento. Diz que os caldeus tomaram as ovelhas e mataram também os servos. E ainda diz para nós que algo pior, terrível aconteceu. Quando Jó em sua casa recebeu a notícia da parte de um servo que os seus filhos estavam reunidos em banquetes e deu um forte vento e a casa caiu sobre eles e os matou a todos. Que dor, que sofrimento! Jó havia perdido tudo, todos os seus bens, muitos dos seus servos, e agora também ele tinha notícia que a casa verdadeiramente caiu sobre os seus filhos e os matou todos. Você já recebeu notícia tão trágica como essa? Você já perdeu todos os seus bens? A casa já caiu, literalmente falando para você. E como você reagiu numa situação dessa? Como nós vamos reagir em meio a tanta dor, a tanto sofrimento? Vamos ver como foi que reagiu Jó. Mediante a tanta dor, a tanto sofrimento, a tanto luto, a tanta perda, diz aqui o verso 20 do capítulo 1. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e lançou-se em terra e adorou o Senhor. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus culpa nenhuma. Já perdera tudo. Perderam seus bens, seus patrimônios, seus servos. Agora a casa caiu sobre os seus filhos e os matou tudo. E Jó clamou ao Senhor. E Jó disse: Ele me deu tudo, Ele me toma tudo. Bendito seja o nome do Senhor. Você faria isso? Eu faria isso. Dar glória a Deus, honrar a Deus, mesmo na hora da tristeza, da dor, do sofrimento, do luto e da perda. Jó adorou a Deus, mesmo mediante a tanta perda. Jó não perdeu a sua fé. Jó continuou glorificando o nome do Senhor. Mas no capítulo 2 diz que Satanás não desistiu. Satanás, vendo que Jó ainda era fiel, agora ele quis tocar no corpo de Jó. A casa já havia caído. Jó já estava de luto. Mas ele queria trazer mais sofrimento, porque é isso que o inimigo faz. O inimigo traz luto, traz dor, traz sofrimento. Ele veio para matar e para roubar. E ele queria roubar a fé de Jó. E diz o capítulo 2, no verso 5 ao 7, o seguinte: Estende, porém, a mão e toque-lhe nos seus ossos e na sua carne, e verá se não blasfemará contra ti na sua face. Foi isso o desafio que Satanás fez a Deus. Ele perdeu tudo, mas ele ainda tem saúde. Ele vai se reerguer, ele vai reconstruir tudo. Toca na saúde dele também. Derruba ele fisicamente também, faça ele sentir dor também, e vamos ver se ele vai ser fiel. É assim que o inimigo faz. O inimigo é insaciável. Ele quer trazer dor de todos os sentidos, em todas as áreas da vida daquele que é fiel. E Deus então falou com ele: toca na saúde dele. Sabe, Deus às vezes permite acontecer coisas que nós não entendemos.
Deus aceitou o desafio do inimigo. O inimigo pôs Deus à prova e Deus deixou o seu servo Jó ser provado também. Às vezes Deus permite isso, que nós sejamos provados. E nos diz o verso 7, aí do capítulo 2. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até a sua cabeça. E Jó via aqueles tumores, e Jó raspava, coçava com telha, e ele rolava na cinza. E Satanás disse: agora eu consegui, agora ele vai blasfemar contra o Senhor. Agora eu ganhei este para mim. Mas Jó permaneceu fiel, mesmo em meio à cinza, à dor física, às feridas. E agora os inimigos também se afastaram de Jó. E quando alguém chegava para dizer para ele assim: quem sabe você tenha pecado contra Deus, por isso que está acontecendo isso com você. E Jó dizia para eles: vocês não sabem o que vocês estão falando. E o sofrimento de Jó era tão grande, a dor de Jó era tão grande. E diz para nós no verso 7 e 8, aí do capítulo 2, Jó, sentada na cinza, tomou um caco para com ele se raspar. Então a sua mulher lhe disse: ainda conserva a tua integridade, amaldiçoa esse teu Deus e morre. A própria esposa perdeu a fé e agora disse para ele: amaldiçoa esse teu Deus, olha o que ele fez com você. Às vezes as coisas não estão bem na nossa casa, às vezes as coisas estão ruins na nossa casa, às vezes alguém fala assim: ainda vai ser crente? Olha o que Deus está fazendo com você. Ainda no verso 10, Jó disse para sua mulher: você está falando como uma louca. Que tristeza no coração de Jó, vendo que a sua mulher estava definhando na fé. Mas quem somos nós, né? Para falar também contra a mulher de Jó. O sofrimento dela também tinha sido muito grande. Ela tinha perdido tudo também. Ela tinha perdido os filhos que ela amamentou. Quem sabe em momento de depressão, às vezes as pessoas falam o que não devem. E ela falou assim, ela se dirigiu assim a Jó. Mas Jó reagiu de maneira positiva e disse: você está falando como uma louca. Eu vim nu eu vou voltar. Deus me deu. Deus me tomou. Eu sou grata a Deus por tudo que Ele me deu e vou amaldiçoá-lo pelo que Ele tirou de mim. Jó permaneceu fiel. No capítulo 3, Jó teve momentos também deprimido. Jó teve momentos também que ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. E quem de nós, em tal situação, não estaríamos na mesma condição? Mas Jó permaneceu fiel ao Senhor. E o capítulo 42 diz para nós, a partir do verso 10, o seguinte, capítulo 42, verso 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que ele antes possuía. Se ele teve momentos de depressão, ele também teve momentos de entrega. E ele orava pelos seus amigos. Ele fazia exatamente como Jesus fez.
Ele não olhava para as pessoas que chegavam perto dele e dizia assim: analisa a tua vida aí, cara. Quem sabe você pecou contra Deus, por isso está te acontecendo isso. Ele não olhava para eles como inimigo. Ele olhava para eles como amigos. Eles não estavam sabendo o que estava falando. Exatamente como Jesus lá na cruz olhou para mim e para você e disse: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Jó orava também pelos seus amigos. Ele não os tinha como inimigos. Na situação de dor, de humilhação, de perda total, de luto, rolando na cinza, até cheirava mal, ele ainda orava pelos seus amigos. E você? Tem orado pelos seus amigos? Jó intercedia pelos filhos quando tudo estava bem. Jó intercedia pelos seus amigos quando tudo estava mal. Nós temos feito isso. Nós temos intercedido por aqueles que às vezes nos maltrata, nos fere, nos humilha, nos dá o desprezo, nos dá o abandono. Nós temos orado por ele. Deus retribuiu a Jó o dobro de tudo que ele possuía. E como Deus fez isso? Como Ele tem feito na minha vida e na sua vida, Ele tem nos abençoado também. Diz o verso 11: então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quanto dantes o conheceram e comeram com ele em sua casa e se condoeram dele e o consolaram de todo o seu mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles deu a ele dinheiro e anel de ouro. Deus trabalhou no coração daqueles que eram prósperos. Deus trabalhou no coração da sua família, dos seus irmãos que tinham se afastado dele. E esses irmãos agora vinham visitá-lo. E esses irmãos agora davam para ele dinheiro e anel de ouro. Deus tem muito mais do que isso para dar para mim, para dar para você. Deus tem uma cidade de ouro para nos oferecer. Mas para isso nós precisamos permanecer fiel e orar até para aqueles que nos maltratam. E diz aí o verso 12 do capítulo 42, assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentos, e também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Amém? Deus deu tudo em dobro para Jó. Deus devolveu a ele a saúde física. Deus deu para ele de novo 7 filhos e 3 filhas. E olha o que diz o verso 15. Em toda aquela terra não se achavam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E o seu pai lhe deu a herança entre os seus irmãos. Agora ele tinha herança de novo para dar para os seus filhos. As suas filhas eram bonitas, eram formosas. E Deus restituiu a Jó tudo o que ele tinha perdido. Mas ele permaneceu firme. A casa caiu, mas Deus deu de novo para ele casa, filhos, bois, servos. Porque Deus tem tesouros no céu guardados para dar para mim e para você. Não perca a fé, meu amigo. Não perca a fé, meu irmão em Cristo. Não perca a fé, minha irmã, se você está perdendo tudo nessa vida. Creia que Deus tem muitas vezes mais para restituir para mim e para você. E Deus quer fazer isso na minha vida e na sua vida. Mas para isso eu e você precisamos permanecer fiel. A casa caiu. E agora? Vamos olhar para o céu, porque Deus tem tudo novo para nos dar. E que nesse novo ano nós mantenhamos a nossa fé, a nossa esperança em Deus.
na certeza de que Ele tem coisas melhores para nos dar aqui e agora e para nos dar na eternidade. E mais do que uma casa onde as teias de aranha tomam conta, e mais do que uma casa que, se não for cuidada, vira morada de morcego, mais do que uma família estruturada com saúde aqui na terra, Deus quer nos dar na eternidade uma grande família, um grande banquete, onde todos nós vamos desfrutar da mesa que o Senhor está preparando para nós, onde poderemos então estar juntos para sempre e glorificar o nome de Deus. Não fica condoído se a casa cair. Saiba que Deus tem muitas bênçãos para derramar sobre mim e sobre você. Vamos esperar que neste novo ano nós possamos ter a certeza de que, mesmo mediante a dor, o sofrimento, a perda, Deus tem bênçãos para derramar sobre a nossa casa, a nossa família. Amém? Que Deus continue nos abençoando e que nós sintamos essas bênçãos, tomamos posse dessas bênçãos e que permaneçamos fiel para um dia encontrar com Jesus na eternidade. Amém? Um abraço para você. Muito obrigado por você nos assistir e por você compartilhar. Um feliz e abençoado sábado. Um feliz e abençoado ano na doce companhia de Jesus. Até semana que vem.